Trabalhar a vida inteira não garante riqueza. O que garante a riqueza é transformar renda em patrimônio. E hoje vamos falar exatamente sobre como sair do zero e construir o seu patrimônio. Muito boa noite, pessoal da comunidade Seja Rico, Seja Próspero. Mais um dia aqui na Estação 4, a energia que conecta. E se você estiver vendo pelo YouTube, já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder mais nada do nosso programa, que vai todas as terças-feiras ao vivo aqui na Estação 4. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como sair do zero e construir patrimônio de maneira sustentável. O que é patrimônio? Na verdade, muitas pessoas, quando fala patrimônio, vem várias coisas na cabeça: imóvel, casa, carro, ou seja, coisas com valores que às vezes ao longo do tempo se perdem e até desvalorizam. Mas como que a gente pode viver com a renda, que eu chamo de renda passiva, daquilo que a gente construiu? Então, hoje, fica conectado aqui com a gente, porque eu quero ajudar a cada um construir riqueza e prosperidade para conviver e viver bem com o seu dinheiro. Então, boa noite para quem está me acompanhando a partir de agora. Eu sou Adalto Flávio, um engenheiro das finanças, e quero te ajudar a construir o seu patrimônio, se for necessário, do zero. Se você já começou, como melhorar? Qual que é o próximo passo? O que você precisa fazer para, de maneira assertiva, manter o patrimônio que muitas vezes é o legado que pode ser eternizado. E aquela coisa que a gente sempre escuta: trabalho, 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 e no final das contas não tenho nada. Por que não tem nada? Se você trabalhou, se você gerou riqueza, se você gerou valor para alguém, para alguma coisa, cadê você em primeiro lugar? Então, coloque-se em primeiro lugar, construa o seu patrimônio e viva bem com o seu dinheiro para eternizar tanta produção, tanta produtividade, tanta coisa boa que você fez na vida. E, claro, todo mundo que faz merece a sua recompensa. Então, qual que é a sua recompensa? Na verdade, o que você acumulou durante tanto tempo para falar: eu vivi uma vida bem vivida e agora vou aproveitar o fruto de tudo que eu construí? Porque se a gente estiver dependendo de governo, será que a gente vai se aposentar? A gente não, tem muita gente que não olha para o amanhã, e uma das coisas que eu me comprometo a trazer para a realidade, a pessoa que quer começar a mudar o seu comportamento em relação à educação financeira, é pensar no amanhã, é pensar no seu futuro, no futuro das pessoas que você ama, no futuro das pessoas que você quer bem. Então, toda terça-feira eu abro a comunidade Seja Rico, Seja Próspero. Por falar nisso, se você ainda não está no grupo e não adquiriu meu e-book totalmente gratuito, como os segredos para cultivar a prosperidade, vai lá no Instagram, @Seja Rico, Seja Próspero, clica no link da bio, entra no grupo, você vai receber o meu e-book, vai entender um pouco, uma maior noção sobre educação financeira, e vai poder aqui receber as mensagens diárias que eu mando para a comunidade, as enquetes para participar. Por exemplo, aqui ó, eu mandei
uma enquete semana passada e olha como que o resultado foi interessante. Vou compartilhar aqui com vocês. Eu perguntei se você fosse viver agora de tudo que você acumulou, quanto tempo que você viveria? E olha só o resultado. Para você entender que essa é uma comunidade real, com pessoas reais, com problemas reais. Porque às vezes a gente acha que não vai acontecer com a gente, mas aí fica a dica. Será que eu estou bem estruturado financeiramente? Será que eu estou bem na fita e lá na frente eu vou poder gozar de tudo aquilo que eu gerei? 62,5% disseram que não conseguiriam viver nem um mês do que já acumularam até hoje. Você se enquadra nesse perfil? Se se enquadra, esse programa é para você. 31,25% disseram que conseguiriam no máximo 12 meses. Então, pelo menos já tem uma reserva financeira aí de um ano, ou pelo menos quase um ano. Apenas 6,25% viveriam entre 1 e 5 anos com a renda que acumularam. Ou seja, na maioria das vezes, não depende do quanto que você ganha. Na verdade, Robert Kiyosaki, no seu livro Pai Rico, Pai Pobre, ele fala bem sobre isso. Porque a maioria das pessoas acha que o segredo é o quanto que você ganha. Na verdade, é o quanto que você gasta. Então, se você tiver um planejamento para fazer os seus gastos da maneira mais sustentável possível, com certeza você vai conseguir gerar um patrimônio, criar um patrimônio para viver bem com tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que fez sentido para você, colocar esforço ali e te gerou bons resultados. Aqui comigo na estação 4, já estão conectados aqui na comunidade Seja Que Seja Próspera, a Viviane, minha esposa, a Letícia lá de Paraíso, a São Sebastião do Paraíso sempre aqui conosco, o Júnior Lira está aqui também, com a Logify, o Rafael, cadê as perguntas, Rafael? Boa noite, com muita sabedoria. Rafael já vem aqui com o escopo inteiro, já bota o itinerário para a gente discutir o programa inteiro. Cadê as perguntas, Rafael? Vou contratar ele para fazer as perguntas para mim. O importante é o que eu falei lá no começo, são pessoas reais com problemas reais. A pergunta de na maioria das vezes, vai servir para quase todo mundo. A Fabiana, rainha do Tapioca, também está com a gente. Tem áudio aí, Ricardo? Muito legal, papai, a você ensinar as pessoas a ganhar dinheiro. Te amo. Boa noite, canal. Tudo bem? Aqui é o Júnior da Logify. Estamos eu e o Danilo aqui ouvindo vocês, trabalhando direto do escritório. Grande abraço, Júnior. Grande abraço, Danilo. Estão trabalhando hoje também. O dia foi puxado lá para a contabilidade. E mais uma vez, reforço, cadê as crianças aqui desse grupo? Quem falou que o nosso futuro não participa aqui da comunidade Seja Que Seja Próspero? O filho rico, Giovanni, participa sempre. Viviane, grande beijo, tá sempre com ele. Esse mês, tanto o Giovanni quanto a Viviane completa mais um aninho. Falar nisso, completando mais um aninho, hoje foi aniversário do Ferri, lá do Grupo G, então parabéns para você, se estiver ouvindo aqui, Ferri, grande abraço para você, que está sempre com a gente lá. Já vou falar de cara aqui, que patrimônio é um assunto delicado, exige muita mentalidade para a gente virar a chavinha e construir riqueza da maneira certa. Se você quer saber um pouco mais sobre isso,
fica ligadinho com a gente. Agora são exatamente 18 horas e 12 minutos. Cansado de lidar com a parte burocrática do seu negócio? A Arbus cuida disso para você. A Arbus Contabilidade oferece soluções práticas e eficientes, garantindo que você possa focar no que realmente importa, fazer seu negócio prosperar. Contabilidade para empresas prestadoras de serviços, estratégias tributárias para médicos e profissionais da área da saúde, além dos serviços básicos como abertura e legalização de empresas, declaração de imposto de renda de pessoa física e proteção patrimonial e planejamento sucessório através de uma holding familiar para proteger o seu legado e garantir um futuro sólido. www.arbuscontabilidade.com.br. A Arbus Contabilidade fica na Rua Visconde de Abaeté, número 336, no Jardim Sumaré, em Ribeirão Preto, São Paulo. Entre em contato pelo telefone e WhatsApp 16 3630 3021. É mais fácil do que você imagina. Siga @Arbus Contabilidade nas redes sociais e inscreva-se no canal do YouTube. Jamais queira menos, se você pode mais. Grande abraço para todo o pessoal lá da Arbus. E mais uma vez eu quero agradecer a todas as empresas que apoiam esse projeto, apoiam a educação financeira, porque é a base para a nossa futura sustentabilidade. Para a gente poder viver da melhor maneira possível, a gente tem que olhar para o nosso dinheiro e olhar para a nossa vida. E desde já eu já quero começar aqui uma questão que intriga muita gente. Por que tantas pessoas trabalham anos e ainda não conseguiram construir patrimônio? Se a gente observar o que eu venho sempre falando da questão do orçamento, a gente vai entender o que é realmente comportamento. Por quê? Para a gente perder um hábito velho ou um hábito ruim, necessitamos fazer coisas diferentes. Não adianta a gente querer resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. E quando a gente monta um orçamento, muitas das vezes, pela primeira vez, a maioria das pessoas nunca nem sequer ouviu falar em como fazer um planejamento pessoal, profissional, empresarial, elas começam a ter dificuldade até por causa do comportamento que elas precisam começar a fazer coisas novas. E tudo que é novo, às vezes dá medo. Só que a gente não pode se paralisar com medo. A gente precisa tomar iniciativa, a gente precisa de atitude, a gente precisa agir, e ação é o que nos move. Não adianta ficar parado. Então, quando a gente vai fazer um orçamento, por isso que eu pego tanto, e eu gostei tanto de como o Pai Rico, Pai Pobre trouxe a mensagem do pague-se primeiro. Você tem que se colocar em primeiro lugar. E muita gente não permite isso. Posso jogar um papo adulto com vocês? Uma coisa mais, não vou dizer complicada, mas de uma certa forma que muitas vezes mexe com a gente. Porque ser adulto é tomar decisão. E muitas vezes a decisão, ela é mais fácil do que a gente imagina. Só que até a gente tomar a decisão, é aí que está o problema. Por exemplo, se você se dedicou a vida inteira a fazer coisas no automático, e de repente eu chego para você e falo, você vai começar a pagar-se primeiro. Quais são os seus objetivos? Você está tão acostumado a fazer pelo outro, ou a fazer as coisas que você já costuma fazer, que você nem percebeu que você não é o primeiro colocado na sua própria lista. E isso é muito perigoso. Porque se você não estiver bem, você não ajuda ninguém.
E muita gente acha que isso é egoísmo, egocentrismo ou algo do tipo. Na verdade, egoísta é você viver uma vida básica sabendo que ali no máximo você vai conseguir ajudar a si próprio e não vai poder ajudar ninguém. Isso sim eu chamaria de egoísmo. Se você realmente quer ajudar muita gente, se você quer compartilhar prosperidade e agir na vida das pessoas, você tem que estar muito bem. E aí você não pode se contentar com pouco. É aí onde entra a ambição. E ambição é diferente de ganância. Por isso que eu falo para colocar-se em primeiro lugar. Então, quando eu falo para as pessoas quais são os seus objetivos, muitas acabam até se perdendo, porque elas nunca se viram em primeiro lugar. Imagine num orçamento onde que a primeira parte de tudo que você gera de renda vai para você mesmo. Elas ficam confusas, elas ficam até perdidas em algum instante. Mas quando elas entendem que elas nasceram para viver e desfrutar do que a vida tem de bom e do melhor, e que se elas não se colocarem em primeiro lugar, elas vão ficar para trás e muitas das vezes vão viver uma vida de coadjuvante, aí a ficha cai, aí o jogo muda, aí a questão do comportamento, ele interage direto e traz resultados que talvez coisas de meses a pessoa já consegue ter o que ela não conseguiria em anos. Abrindo aqui para o pessoal, mais uma vez aí o Rafael sempre ajudando nas perguntinhas. Bora para as perguntas. Aprendemos que patrimônio é comprar a longo prazo, em financiamentos extensos. Realmente é uma saída ou armadilha disfarçada de investimento? Essa é uma ótima pergunta. Por quê? Como um bom brasileiro, e eu não sei se isso é só aqui no Brasil, tá, gente? Mas em muitos lugares, patrimônio é casa, é imóvel. É o sonho da casa própria. E mais uma vez aqui eu vou retomar. Antigamente, você juntava o dinheiro para comprar um terreno e assim construir o teu imóvel. Hoje, depois aí de 94, tudo... Nossa, 1994 ficou longe agora, hein? Pelo amor de Deus. Eu falo como se fosse... Eu lembro que em 1994, na minha rua não tinha nem asfalto. Eu lembro que estava asfaltando ainda. Eu via, a gente brincava na terra, entrava tudo cheio de barro para dentro de casa. E aí agora eu falo de 1994, um ano bem distante, na verdade, quando a gente começou a trabalhar mais com o real, né? Quando o real foi 1 para 1 com o dólar. 32 anos, muita coisa, né? Meu Deus do céu. Não, mas mudando de assunto. Não, o tempo passa, por isso que a gente tem que aproveitar. 1994, quando o real entrou, o dólar estava ali parado, 1 para 1. Se a gente tivesse pego uma parte do nosso salário e comprado dólar, talvez a situação até seria outra, né? Coisas aí que eu falo de oportunidade. Mas quando entrou o crédito no mercado, o que acontece? Como eu falo, é comportamento. A gente entendeu, eu falo a gente porque eu também passei por isso, tá? A gente entendeu que o financiamento, ele traz o que estava a longo prazo, encurta esse processo e aí a gente consegue realizar o sonho da casa própria, a aquisição que a gente sempre sonhou. Eu não sou contra financiamento, eu não sou contra empréstimo, eu não sou contra serviços bancários, muito pelo contrário. Eu sou a favor de que você use essas ferramentas para fazer da maneira
certa. E qual que é a maneira certa? Planejado. Se você se planejou para aquilo, vai dar certo. Se você não se planejou da maneira certa, aí sim tome cuidado. Eu levo muito em consideração o imóvel porque, gente, eu passei mais de 20 anos na construção civil e eu vi muito isso. Quando a pessoa ela financia uma casa, ela, principalmente quem acabou de casar, ela não financiou só uma casa. Ela vai financiar um muro se a casa não tiver muro. Ela vai financiar um portão se a casa não tiver portão. Ela vai financiar uma garagem, uma cobertura de garagem se a casa não tiver garagem. Ela vai financiar móveis se ela não tiver os móveis. E por que eu levo em consideração ao que acontecia lá, que meu pai fez isso muito bem, muitas outras pessoas também fizeram. Às vezes, depois do terreno comprado, era entrar sem móveis, ia com caixote, depois fazia o armário, fazia a mesa, comprava o sofá, às vezes nem tinha televisão e já entrava. Por quê? Porque o aluguel é uma coisa também que precisa ser pensada. Se você está construindo o seu patrimônio, muitas vezes é até interessante você viver do aluguel. Mas tudo tem que ser muito bem planejado. Porque eu falo muito sobre fluxo da renda, ou seja, o fluxo financeiro, o caixa. A gente precisa ter o hábito de construir uma reserva. A gente precisa ter o hábito de construir patrimônio. A gente precisa ter o hábito de fazer com que a gente tenha e depois gaste com outras coisas. Por exemplo, cartão de crédito. A melhor maneira de você usar o cartão de crédito é você tendo uma reserva e construir o limite de acordo com a sua reserva. Como que a gente faz na maioria das vezes? Passa o cartão e depois se vira para pagar. E aí pode gerar uma bola de neve. Será que essa é a melhor solução? Eu acredito que não. Então, você vai para uma casa própria, você está preparado para tudo que a casa própria vai te dar de gasto? Porque a gente chama ela de passivo. Quando você vai morar num imóvel, é passivo. Quer comprar o teu imóvel? Ótimo, mas é um passivo. Então se planeje para ele. Ele vai te dar retorno financeiro? Nenhum, a não ser que você não usufrua dele. Se você vai comprar como investidor para alugar, aí sim ele vai ter um retorno. Caso contrário, tome muito cuidado. Então tem muitas práticas aí que a gente pode adotar, mas quando a gente faz um planejamento financeiro e a gente entende que um imóvel talvez vai exigir uma entrada, você vai precisar construir um muro, você vai fazer uma cobertura, um portão, os móveis, e fazendo da maneira certa, o empréstimo, o financiamento, ele não vai ser o vilão da história. Ele vai ser uma ferramenta ótima para você adquirir aquilo que você tanto almeja. Porque no final das contas, com a inflação que nos soterra, cobre a gente até o último fio de cabelo, a gente, de juros, aí no longo dos anos, se você juntar dinheiro, é um juros bom. Se você já não junta, se você pegar e falar assim do que você paga de juros, eu acredito que aí a inflação cobre isso aí, e quando você faz um bom planejamento a longo prazo, a melhor coisa às vezes que você fez foi ter feito o financiamento e o empréstimo. Então tem sempre dois pesos, duas medidas. Se você tiver o seu planejamento, com certeza ele vai ser muito mais viável do que se você simplesmente ir lá e resolveu aproveitar a oferta que o gerente te propôs. O José Eduardo tá sentindo tua falta, hein, José Eduardo? Tá aqui, boa noite, Adalto. Todo mundo foca em quanto ganha, mas o segredo está no quanto você gasta.
e esquecem esse detalhe. Não adianta ganhar mais e aumentar o gasto na mesma proporção. A gente falou muito sobre isso na semana passada, porque quando a gente tem um orçamento, a gente controla, que eu falo que controle é uma das ferramentas para a gente construir patrimônio. Então a gente consegue controlar os nossos gastos, porque dinheiro ele foi feito para gastar. O segredo é onde você está gastando o seu dinheiro. Se eu gasto comigo, com os meus objetivos, com certeza eu vou ter um retorno positivo de tudo aquilo que eu gerei, que eu construí. Mas se você gerou aquela renda e de repente gastou mais do que você ganhou, para onde foram os seus gastos? Se foram para as necessidades, como que elas estão no seu dia a dia? É realmente necessário tudo aquilo que você está colocando como necessidade? E se não foi, para os seus objetivos e para as suas necessidades, está indo tudo para os seus desejos. E desejo, mais uma vez, reforçando aqui, é momentâneo. É aquele prazer que você vai ter e muitas vezes você vai até pegar e falar assim no final das contas: meu Deus, não devia ter feito isso. Se você em algum momento se deparou com esse tipo de situação, pode ter certeza que você gastou um dinheiro que você não devia. Por isso que eu falo que objetivos são diferentes de desejos. Tem áudio aí, Ricardo? Olha aí, a Bia e o Henrique, mais uma vez aqui com a Letícia da certificação Império, a certificadora Império. Muito importante que as crianças estejam participando, mesmo que elas não entendam tanto agora, saber que está falando de dinheiro, saber que está falando de cofre, saber que está falando de orçamento, saber que tem que controlar os gastos, é muito importante para a gente crescer num ambiente melhor e tomar decisões melhores. Se a gente serve de exemplo para os nossos filhos, com certeza a gente está preparando uma vida bem melhor para o futuro deles. Agora são quase 18 horas e 30 minutos. Nada desvaloriza mais um veículo do que um volante gasto e um ar-condicionado fraco, não é mesmo? A Casa dos Volantes RP tem a solução para o seu carro subir de nível. Lá na Casa dos Volantes RP, eles trabalham com volantes novos no modelo original, mantendo a integridade e a beleza que o seu carro merece. Também são especialistas em ar-condicionado automotivo. Já pensou em sair de lá com o volante novo e o carro gelando como se tivesse acabado de sair da concessionária? Não é apenas estética, é saúde e valorização para o seu veículo. Seu carro bonito por dentro e gelado por completo. Leve seu carro para quem entende. A Casa dos Volantes RP está na Rua Padre Euclides, 875, nos Campos Elíseas, em Ribeirão Preto, São Paulo. Chame pelo WhatsApp 16 3625 1559. Qualidade e preço justo você encontra lá. Casa dos Volantes RP, o conforto que você merece dentro do seu carro. O Rafael, engenheiro, também está aqui com a gente, dando seu boa noite. E o outro Rafael, que também, tá cheio de engenheiro aqui, né? Só que um aqui é engenheiro eletricista, o outro é engenheiro civil, mas tudo faz parte da engenharia. E eu sou engenheiro das finanças, também sou civil, tá, gente? Mas hoje, agora aqui com vocês, eu sou o engenheiro das finanças. E vou falar aqui vou responder mais uma pergunta aqui do Rafael, que show de bola. Esse tipo de pergunta que realmente a gente tem que começar a olhar para a gente poder tomar decisões mais assertivas. Como posso melhorar
meu patrimônio, estando com o salário apertado, ainda mais com o cenário atual que vivemos. É aí que eu falo das escolhas. Vou perguntar para todos vocês: quais são as suas prioridades? Prioridade. Essa é a palavra que eu deixo para vocês. Por quê? Vamos mais uma vez voltar lá no orçamento. Quando nossas prioridades são os nossos desejos, a gente não vai acumular patrimônio nenhum. A gente vai viver de momento, a gente não vai pensar no futuro, a gente simplesmente vai sobreviver. Então, tomem cuidado com isso. Quando as nossas prioridades são nossas necessidades, aí é uma questão de responsabilidade. Tudo bem, gastou, tem que pagar, tem que se alimentar, tem onde morar, tem que fazer uma porrada de coisa que você tem que pagar por isso. A gente paga para nascer, paga para viver e paga para morrer. Então, só de estar respirando, a gente tem que pagar. Agora, quando a gente constrói um orçamento que nossos objetivos estão em primeiro lugar, tem muitas coisas que a gente vai escolher deixar para uma próxima oportunidade. Vamos dizer assim, você pode fazer tudo que tiver ao seu alcance. Eu sou o cara que costuma dizer que eu não estou lá para proibir nada, porque eu não sou dono da vida de ninguém. No máximo, eu controlo o que está no meu alcance e ensino as pessoas a controlar o que está no alcance delas. Quando você se coloca em primeiro lugar, quando você planeja seus objetivos, pelo menos 3 objetivos você tem que ter. Um dos que eu mais falo é: construa sua reserva financeira, construa um patrimônio para ou te dar uma liberdade financeira ou até você viver de renda passiva, e realize sonhos, alcance pelo menos esses 3 tipos de objetivo. Por quê? Quando a gente começa a nossa reserva financeira, muitas vezes a gente fica desanimado, desamparado, porque o nosso salário está apertado. Só que toda vez que a gente se sente incomodado, a gente vai fazer alguma coisa. Se o nosso salário está apertado, qual que é a pergunta que a gente tem que se fazer? Eu estou feliz no meu trabalho? Ele está pagando as minhas necessidades? Se eu estou feliz no meu trabalho, se ele está pagando as necessidades, eu quero mais. Se eu quero mais, eu preciso fazer mais. E muita gente acha que botar o joelhão no chão e esperar o milagre divino é fazer mais. Na verdade, a gente tem que botar o joelho no chão, sim, para agradecer a oportunidade de poder fazer mais. Porque se a gente acordou, a gente tem uma vida pela frente. E só aí é uma grande oportunidade de você fazer mais. Sua vida não acabou na noite anterior. Sua vida continua. Quer fazer mais? Quais são as opções? Porque quando a gente está com o salário apertado, a gente fica frustrado, a gente pensa em todas as contas que a gente tem para pagar e sabe que não vai conseguir. E também temos os nossos desejos. Muitas vezes a gente não consegue nem realizar nada e a gente tem conta para pagar. Só que muitas vezes que eu vejo é que a maioria já gastou, então ela não se planejou e agora ela está numa bola de neve, porque o que ela gastou
ela quer continuar naquele padrão de vida, gastando, e o salário não comporta. Aí fica difícil. Então o que a gente tem que começar a entender? Que essas pequenas decisões fazem toda a diferença para o nosso futuro. Por isso que a gente tem que olhar para o futuro. Planejamento a longo prazo. Eu costumo dizer que uma das frases que também fazem parte da minha rotina é que toda vez que você olha para o futuro, ele muda. Você realmente está afim de mudar o seu futuro? Você tem que começar a olhar para ele a partir de agora. Então, se o salário está apertado, se você precisa transformar a sua vida hoje para garantir um futuro melhor, precisa agir. Então, o que está de errado nesse salário apertado? Estou trabalhando o que eu gosto? Estão me pagando um pouco? Ou estou produzindo pouco e poderia estar produzindo mais? Ou até eu estou no emprego e é provisório. Então eu vou chegar a uma meta, assim que eu alcançar essa meta, eu faço o que precisa ser feito. Veja que sempre tem um objetivo e sempre tem metas para você alcançar esse objetivo. Se você não mensurar o que você quer, o que você busca, fica cada vez mais difícil. Por isso que o orçamento, ele nos ajuda a controlar o nosso padrão de vida. Se você tem um objetivo e precisa colocar aquele aporte, aquela reserva para garantir o futuro que você tanto sonhou, muitas vezes você vai ter que optar por não ter aquilo naquele momento. E não é o fim do mundo. Ah, mas e se eu morrer amanhã? Se eu morrer amanhã, é uma fatalidade. A não ser que você já soubesse que ia morrer amanhã. Mas, se você acorda no outro dia, você vai acordar com mais problemas e muitas das vezes com muito mais dívidas. Agora são quase 18 horas e 40 minutos. Você sabia que é possível assinar documentos, acessar sistemas do governo e emitir notas fiscais com mais segurança e praticidade? A Império Certificação Digital é especialista na emissão de certificados digitais A1 e A3, garantindo agilidade e confiança para você e sua empresa. Na Império, você escolhe a solução ideal para a sua necessidade. Certificado A1 com validade de 1 ano e certificados A3 com validade de 4 meses, 1 ou 2 anos. Além do moderno certificado A3 em nuvem, que garante mais controle, mais segurança e a praticidade de usar seu certificado onde estiver, no computador ou no celular. Todo o nosso atendimento é feito por videoconferência, rápido, prático e totalmente seguro, sem deslocamento e sem complicação. Com o certificado digital, você tem mais segurança, validade jurídica, economia de tempo e redução de custos, tudo ao seu alcance. Entre em contato agora mesmo pelo telefone e WhatsApp 16 99632 9020 e garanta já o seu certificado digital. Siga @Império Certificadora Franca no Instagram. Império Certificação Digital. Tecnologia, confiança e praticidade para o seu dia a dia. Mais uma perguntinha aqui do senhor Rafael. Se melhorar o patrimônio é gastar menos, como posso gastar com sabedoria sem prejudicar meu orçamento, minhas metas? Olha que interessante. Vemos que ter 2 empregos, bicos ou outra forma de trabalho para completar a renda é uma boa opção ou ilusão? Eu vou falar de uma certa forma as duas coisas ao mesmo tempo. Gastar menos nem sempre é a melhor opção. Na verdade, a melhor opção é gerar mais dinheiro.
Porque se a gente pensa só em gastar menos, a gente vive numa escassez do caramba. A gente se aperta daqui, se aperta de lá, ajusta daqui, ajusta de lá, é sempre apertando o cinto, apertando a golinha no pescoço, ou seja, para de apertar. Como que eu posso produzir mais? Como que eu posso despertar a prosperidade se eu só penso em escassez? Então, eu acho que talvez no curto prazo escolher entre objetivos e desejos, com certeza eu escolho objetivos. Na maioria das vezes são a longo prazo, porém um desejo, se eu não fizer hoje, eu faço amanhã. E isso não vai me prejudicar. Eu prefiro realizar um desejo daqui 1 ou 2 anos do que deixar de viver a vida que eu escolhi para viver daqui 30 anos. Então, escolhas pontuais agora refletem totalmente no seu futuro amanhã. Só que tem aqui uma questão também, por exemplo, é muito louvável a gente ter 2 empregos, fazer uma renda extra, fazer bico, mas se a gente não direcionar para o lugar certo, não adianta. Melhor coisa, tem 2 empregos? Tá, beleza. Então se planeja para os 2 salários. O primeiro salário vai cuidar de que tipo de gasto? São suas necessidades? Beleza. E o segundo salário? Se o primeiro salário cuida das necessidades, o segundo salário vai para os seus objetivos. Ou você aumentou as suas necessidades de acordo com a sua renda. Porque não adianta você aumentar a sua renda e aumentar os seus gastos de forma desproporcional. É aqui até o que o José Eduardo falou. Se você ganhar mais e aumentar o gasto na mesma proporção, por que você está trabalhando mais? Você está trabalhando mais para aumentar o seu gasto, mas o gasto com desejos, necessidades ou objetivos. A gente não pode inverter a ordem, sempre objetivos em primeiro lugar. Então, se um dos salários é para as nossas necessidades, a gente tem que pagar a conta, e o outro? Não, eu ainda tenho muitas necessidades, eu preciso pagar a conta. Tá, e o restante fica só para os desejos? Porque vamos colocar aí renda extra. Tem muita gente que trabalha e ainda precisa fazer a sua renda extra. Mas se essa renda extra não estiver direcionada para os objetivos, você nunca vai construir patrimônio. Se essa renda extra não estiver direcionada para a sua reserva, você nunca vai ter tranquilidade. Você nunca vai se sentir seguro. Eu falo que a diferença de renda fixa e renda variável é o seu nível de risco. Porque se você não tem perfil para se arriscar, você não vai se arriscar. Você vai manter sua renda lá na renda fixa. Agora, se você já tem uma boa renda fixa, uma boa reserva lá já aportada, você sente segurança para dar o próximo passo. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa construir a nossa segurança. Qual que é o tamanho da segurança, da nossa segurança? Cada um vai ter a sua. Então, cada um tem uma realidade. Não adianta eu ficar aqui falando para vocês que você tem que fazer uma reserva de emergência de 6 meses, que é o que a maioria fala. Se você achar que é um pouco mais moderado, faz uma reserva de emergência de 12 meses. Se você for muito conservador, faz uma reserva de emergência de 24 meses. Na verdade, para mim, já tira a palavra emergência. Toda vez que você usa essa palavra emergência, você sempre espera que alguma coisa de muito ruim vai acontecer. Então, é reserva financeira.
Agora, cada reserva financeira é de acordo com a sua realidade e seu grau de risco. Com quanto que você vai se sentir seguro tendo aquela quantia guardada para socorrer qualquer coisa que aconteça na sua vida? É isso que você tem que pensar em primeiro lugar. E quando a gente começa e faz o orçamento e coloca ali, mesmo que com pouco, para a gente construir a nossa reserva, aquilo vai te dando mais segurança. E muitas vezes, voltando até na parte do trabalho, muitas vezes aquela reserva que vai fazer você mudar do trabalho que você não gosta para um trabalho que você gosta. Porque muitas vezes a pessoa ela se mantém num trabalho porque ela tem que pagar a conta. E é a pior coisa que pode existir no mundo, é você se manter num trabalho para pagar a conta. Só que se você tem que pagar a conta, como é que você sai de um trabalho para o outro? Você precisa de segurança. Como que você constrói essa segurança? Com uma reserva. Ah, mas quando que eu vou sair desse trabalho? Quanto mais cedo você começar, mais cedo você vai se sentir seguro para saber a hora certa de fazer essa transição. Muita gente faz a transição de carreira porque acaba tendo uma boa quantia de FGTS e aquele montante ali. Você fala, não, agora dá para eu investir naquilo que eu sempre desejei. E quando não faz de maneira estruturada esse planejamento, você torra tudo o seu FGTS, você torra tudo as economias que você ficou anos guardando, e no final das contas você vai voltar a fazer o que você, talvez até o que você fazia antes, porque o planejamento não deu certo. Muitas empresas, elas morrem porque o dono não persistiu. É claro, a gente não pode persistir no erro, mas se está errado, continua no caminho, muda a ferramenta. Se a gente não está conseguindo êxito, muda a forma que a gente trilha o caminho, mas continua no caminho, porque uma das coisas mais terríveis na nossa vida é a gente viver uma vida que a gente não quer acordar no outro dia para viver. Agora são exatamente 18 horas e 50 minutos. Sua empresa precisa vender mais? Seu Instagram não traz clientes? Seu curso ainda não saiu do papel? Então presta atenção. A Logify, assessoria de marketing digital, cria toda a sua estrutura digital do zero, do site ao tráfego pago, da área de membros do seu curso até as vendas acontecendo de verdade. Somos especialistas em marketing digital, produtos digitais, automações, redes sociais, inteligência artificial e funis de vendas completos. Aqui você não recebe promessas, você recebe estratégia, estrutura e resultado. Quer lançar seu curso? Criar um produto digital ou atrair mais clientes todos os dias? A Logify resolve. Rua Doutor João Gomes Rocha, 497, Jardim Irajá. WhatsApp 16 98804 1002. Siga no Instagram, @Logify. Sua marca no digital, do jeito certo. O Paulinho, lá de São Sebastião do Paraíso, também está aqui com a gente, mandando seu boa noite. Estou sempre aqui aprendendo mais. Muito obrigado, Paulinho. Muito obrigado a todos vocês que sempre estão comigo aqui. Esse programa só acontece se vocês me ajudam a ajudar vocês. Se vocês não mandar as suas dúvidas, não mandar as suas questões, como que eu vou ajudar? A resposta está sempre na pergunta. Não existe pergunta idiota. A idiotice é não perguntar. E se tem mais alguém que eu posso agradecer aqui, são os nossos patrocinadores, a Arbus, a Casa dos Volantes RP, a certificadora Império
e também a Logify, que está com a gente, com um grande projeto aí. Muito em breve, tem muita coisa boa que vai acontecer e espero que beneficie a todos vocês que já estão acompanhando o programa, acompanham o canal e acompanham aqui na comunidade fazendo as suas perguntas, participando ao vivo aqui, porque é assim que a gente consegue progredir, é assim que a gente consegue a prosperidade com tanta riqueza de informação, com tanta riqueza que vocês colaboram aqui conosco. E para fechar o programa de hoje, aqui vai uma pergunta: como começar o patrimônio do zero? Qual que é o primeiro passo para a gente sair do zero em busca do nosso patrimônio? O primeiro passo, ele não é difícil. O primeiro passo talvez é até previsível, mas o primeiro passo tem que ser dado. Uma corrida de 1000 passos, se você não der o primeiro passo, você nunca vai chegar onde você se propôs a chegar. Então, o primeiro passo é, sim, construa o seu orçamento. Coloque no papel todos os seus objetivos e classifique por ordem de prioridade. Qual que é o objetivo de longo prazo que você quer realizar? Qual que é o objetivo de médio prazo? Lembrando que longo prazo, acima de 5 anos já é longo prazo, de 1 a 5 anos é médio prazo, e um objetivo, é claro, nos próximos 12 meses, na verdade de 30 dias a 12 meses. Se você colocar essas métricas na sua vida, se você colocar esses objetivos e começar a mudar a partir de agora a sua atitude para gerar as ferramentas certas para você alcançar esse objetivo e se comprometer a cumprir as metas para realmente alcançá-lo, você pode ter certeza que a sua vida vai ser transformada, que você vai conseguir alcançar não só 1, não só 2, não só 3, mas sim uma vida inteira de objetivos para, no final das contas, você poder dizer que foi uma vida bem vivida. Então, meu muito obrigado a todos vocês que participaram mais uma vez do programa Seja Rico, Seja Próspero, aqui na Estação 4, a energia que conecta. Espero vocês semana que vem, e se quiser sair do zero e construir patrimônio, faça isso em primeiro lugar. Atitude. Qual que é o seu primeiro objetivo? Muito obrigado. Seja rico, seja próspero, com o engenheiro das finanças, Adalto Flávio, toda terça-feira das 18 às 19 horas.